amigas, amigos, nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma experiência que tem se tornado cada vez mais frequente, que é dentro da clínica em psiquiatria, está recebendo jovens, cada vez mais jovens, com ideação suicídia, sintomas depressivos e uma fala de completa desesperança e da ausência de qualquer tipo de crença na vida. Isso é extremamente angustiante. É muito triste ouvir uma criança, um jovem recém-saído da puberdade, dizer para nós que não quer mais viver, que não acredita em nada, que a vida não tem sentido e que ele não pediu para nascer. Em muitos momentos, a sensação é de impotência. E se a gente não tivesse conosco essa visão espiritual, essa certeza de que há um amparo e que é possível fazer alguma coisa para as pessoas, talvez eu tivesse já desistido do meu trabalho. Mais angustiante é ver os pais que, envolvidos emocionalmente nesses problemas, eles acabam muitas vezes ou num completo sofrimento, numa situação imensa de apatia, de desespero, ou entram no outro lado da história, numa sensação de raiva, questionando todos os processos de tratamento, todos os recursos que existem, semelhantemente à postura dos seus filhos. A primeira situação, ela geralmente está envolta de um sentimento de culpa. Os pais, independente de terem ou não feito algo que seja de negativo, de ruim para a vida dos seus filhos, eles se perguntam o tempo todo o que deixaram de fazer ou o que fizeram. Isso é porque a nossa sociedade, ela tem o hábito, o costume, de colocar a responsabilidade da vida do outro, principalmente de uma criança e do jovem, nas mãos dos seus pais. Não que eles não tenham responsabilidade pela educação, pelo auxílio aos seus filhos, mas eles não podem, de maneira alguma, obrigar uma criança, e principalmente um jovem, um adolescente, a aceitar aquilo que eles querem. E quando um jovem ele se recusa a qualquer tipo de ajuda, quando ele afirma e reafirma total descrença na vida, o desespero que está presente na sua alma também fica presente na vida dos seus pais e dos seus entes mais queridos. E a gente aprendeu nessa questão da vida que os pais têm a obrigação de salvar os seus filhos. Esse arquétipo do Salvador,
ele envolve toda a nossa história e ele é muito mais marcante dentro da perspectiva judaico-cristã, né? Que deposita em alguém a responsabilidade da sua alegria, da sua saúde, do seu progresso, das benesses, e também deposita em um terceiro a responsabilidade dos seus fracassos, das suas dores, dos seus sofrimentos. É desafiador colocar na cabeça de alguém que cada um de nós é responsável pela sua própria vida. E colocar para o Pai que ele deve oferecer o melhor que ele tenha. Mas ele tem que ter clareza que entre a questão da minha doação tem um fator que é a aceitação ou não da ajuda para aquele que nós entendemos estar precisando de auxílio. Por que eu falo que nós estamos entendendo? Porque, na verdade, muitas vezes essas criaturas não querem ajuda no contexto que a gente está dizendo. Eles não conseguem ver esse caminho na vida deles. Então, como não há um caminho, não há um final, uma luz no fim do túnel, né? Eles rechaçam todo tipo de auxílio. Então, nessa hora, a gente precisa de profissionais especializados. Não que eles vão poder evitar totalmente que aquele paciente se mate. Mas ele tem uma experiência, ele tem um construto teórico, ele tem uma prática onde ele identifica vários pontos da personalidade, né, da capacidade de se manifestar dessa criatura, e ele pode direcionar o seu trabalho terapêutico para um determinado ponto e conseguir, dessa forma, tirar a criatura, pelo menos naquele primeiro momento, do desejo de se matar. Aprendi e falo com os profissionais mais jovens, falo com aqueles que estudam comigo, aqueles que passaram pelos meus estágios dentro do hospital, que nós não somos onipotentes. E nós vamos ter que aprender também a lidar com as nossas frustrações. Quando alguém não quer ajuda, é impossível ajudá-la. Essa afirmativa nos ouvidos dos pais ou daqueles que querem muito bem, estão muito próximos desses pacientes, é entendida como um ato de frieza, de descuido. Não é. Esse é um ato, na verdade, de aprendizado dos nossos limites. Nós não temos como evitar que as criaturas façam o que querem quando elas não desejam aquilo que nós desejamos para elas.
Isso alivia, isso tira a nossa dor, isso nos coloca frios e distantes? Necessariamente não. Mas, se racionalmente eu entender que o meu trabalho é dentro das minhas possibilidades, eu vou lidar melhor com a minha pequenez, com a minha aceitação. Um ponto importante na minha experiência é que muitas vezes esse jovem, principalmente, ou essa criança que quer suicídio, ela repete um padrão de desprazer, de desencanto, de desesperança de alguém no contexto familiar. E isso pode ser explicado por questões materiais, de uma hereditariedade, onde as coisas se repetem, né? Mas isso também pode ser explicado do ponto de vista espiritual por uma afinidade, né? Por uma ligação afetiva que nesse fato especificamente é uma ligação afetiva negativa, né? No sentido de produzir algo de dificuldade, essa ligação ela se repete. Então, uma família que vive com esse contexto precisa de um tratamento especializado. E esse tratamento especializado, ideal, seria um tratamento multidisciplinar, aonde psiquiatra, aonde psicoterapeutas, aonde terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e voluntários ou capelões trabalhem com o indivíduo de uma forma integral, tentando localizar na vida dessa criatura um ponto aonde seja possível ela se embasar e sair dali buscando outro contexto, outro recurso. Esses pontos, eles são os mais diferenciados. Então, a gente vê, por exemplo, quando fala de fatores protetores do suicídio, que quando a pessoa pensa em suicídio e ela tem filhos, ou ela tem parentes diretos que são netos, sobrinhos muito especiais, uma coisa nesse sentido, que essa relação ela é protetiva para evitar a ideia de autoextermínio. Então, fundamenta-se o trabalho na busca desse algo, desse lugar. E isso não tem uma receita pronta. Isso precisa de um trabalho de busca. Uma busca onde o agente principal é o próprio paciente. E aonde cada profissional vai atuar na perspectiva terapêutica com a qual ele trabalha. E para que o grupo não seja só uma reunião de profissionais de várias áreas, o grupo ele tem que se construir em afinidades teóricas e em afinidades pessoais, para que estar junto seja uma coisa boa e possa auxiliar verdadeiramente as criaturas.
Espero que tenha ajudado a pensar nesse tema tão desafiador.